Coloca a mão sobre o teu coração. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta noite nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, nós já exaltamos o teu santo nome. Nós já contemplamos a tua plenitude, a tua magnitude, o teu sobrenatural no meio da tua igreja. Papai querido, agora vem a melhor parte, que é a tua palavra. A tua palavra que tem mudado o rumo da minha história e da história da tua igreja. A tua palavra, ó Pai, que tem transformado as nossas vidas, que tem curado feridas da alma. É a tua palavra, ó Pai, que tem nos ensinado o caminho que a cada dia devemos andar. E é a tua palavra, ó Pai, que tem feito promessas que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E nesta noite, ó Pai, o Senhor vem abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que o Senhor, ó Pai, venha falar a cada coração nesta noite, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Papai querido, usa o teu servo como o Senhor quer. Que a palavra que venha a ser ministrada venha do teu coração para os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estar na presença do nosso Deus. Abram vossas Bíblias em Jeremias capítulo 18. Jeremias 18. Glória a Deus. Jeremias dizendo, levante e descendo a casa do oleiro, e ela te farei ouvir as minhas palavras. E ele desceu a casa do oleiro que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Só passou ele, mas não passou ele. Achei que era isso. Amém? Jeremias 18, capítulo 18, versículo do 1 ao 17. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos, as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor:
Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assombio. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneirará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. O vaso do oleiro. Jeremias, um profeta de Deus, a qual foi reconhecido somente quando o povo estava no cativeiro. Mas ele pregou a verdade, ele pregou a palavra de Deus, ele não importou se as pessoas não acreditavam nele. Jeremias não importava se as pessoas falavam: você está mentindo, essa pregação não vem de Deus, porque a maioria das vezes o homem quer escutar aquilo que massageia o seu ego. E às vezes a palavra de Deus, na maioria das vezes, ela vem contra aquilo que nós queremos de verdade. Mas quando Deus usa o teu servo, ele fala o que para ele? Ele fala: desce a casa do oleiro. Porque para fazer o barro, primeiro, para fazer o vaso, primeiro é preciso de tirar o barro, limpar, tirar toda a impureza, tirar tudo que tem sujeira, peneirar, depois você vai jogar água, depois você vai amassar o barro, você vai pisar ele, até o oleiro o moldar. E o que acontece é que muitas vezes o vaso não quer ser vaso de justiça ou de honra. Ele quer ser vaso de vergonha. É uma escolha que nós podemos ter. Porque Deus nos deu essa escolha, livre-arbítrio. Aquele que morrer para o mundo, tem que morrer para o mundo, nascer para Cristo, uma nova criatura, depende de você, a porta estreita, tudo isso. Além da mensagem do barro e da transformação, porque o povo já tinha se perdido da palavra de Deus, já tinha se perdido de Deus, e Deus ainda estava com esse povo tentando tratá-los. Já estava próximo a Deus mandar eles para o cativeiro e ficar 70 anos no cativeiro, nas mãos de Nabucodonosor. Mas através dessa pregação, através desse grande homem de Deus, lá no cativeiro também ia nascer vasos de honra, como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, Abednego e todas mais outras pessoas que também acreditavam naquele lugar, porque iam olhar para dentro do coração e saber que estavam naquela situação por causa deles mesmos. Porque se você se torna um vaso de honra, Deus te honra mais ainda. Porque você vê que um vaso de desonra que Deus estava quebrando, estava falando: eu vou fazer de novo, eu vou fazer vocês de novo, vou mostrar para vocês o caminho de novo, porque Deus nunca desiste de nenhum de nós. E é graças a esses grandes homens, a esses grandes pregadores, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, homens que estavam passando nas maiores dificuldades. Vocês não têm noção tanto que Jeremias apanhou por causa do evangelho, mas de momento e de modo nenhum ele retrocedeu, porque o crente ele sempre anda para frente. O crente nunca retrocede, porque ele anda no caminho de Deus, na palavra de Deus. É por isso que somos vencedores, é por isso que somos vasos de honra. Mas para ser vaso de honra é preciso você deixar Deus moldar você. Para você ser vaso de honra, é preciso você deixar o oleiro trabalhar com a sua palavra dentro do seu coração. É preciso você receber a mensagem, para a mensagem ser passada, é preciso que você observe se o pregador tem ido até o oleiro. Olha que coisa maravilhosa, como que Deus trabalha, porque quando Ele dá a palavra dele, e a palavra dele é verdadeira,
O que muito que das pessoas não conseguem entender é que às vezes as coisas não acontecem no momento que elas estão esperando, porque nós aprendemos as coisas do mundo, queremos as coisas para ontem, e Deus dá a palavra e fala: meu filho, você ouviu essa palavra, agora guarda ela no seu coração e continua caminhando, porque a terra de Canaã está bem ali na frente, porque Deus tem o melhor para você, e tudo depende de nós. Em Gênesis 40, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 40, a palavra de Deus fala assim, 49. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as experimentei no copo de Faraó e dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação, os 3 anos são 3 dias, dentro ainda 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém lembra-te de mim, quando de tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Olha que coisa maravilhosa. José, filho de Jacó, está aqui no momento preso injustamente, porque andou com Deus. Ele está aqui no cárcere porque não quis ficar com a esposa de Potifar, porque glorificou o nome de Deus, dizendo: eu não posso fazer isso com meu Deus, mostrando para mim e para você que ele colocava Deus sempre em primeiro lugar. E agora você vê o poder da mensagem, porque nós estamos falando hoje aqui de mensagem, a mensagem de Jeremias para o seu povo que não acreditou naquele momento, a mensagem de José aqui nesse momento, pregada dentro do cárcere, mas pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder se você acreditar, e depende de você. José sabia disso, e tudo aquilo que passava, as dificuldades que José passou até chegar nesse ponto, nesse lugar, foi glorificando o nome de Deus, porque Deus tinha algo na vida dele, e Deus estava ali guardando, para que abrisse uma porta grandiosa na vida de José. José sabia que algo grande ia acontecer na sua vida, porque um dia contou seu sonho para seus irmãos, ficando com inveja o revenderam, e antes queriam até matá-lo. José começa a fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus significa que nós vamos nos abster daquilo que nós fazíamos antes, da bebida, da concupiscência, de tudo aquilo, da mentira, de passar a perna nas pessoas, de enganar, tudo isso. Mas isso é trabalhado aos poucos, porque para isso acontecer na sua vida, você precisa de você ir até o oleiro, para que ele comece a transformar a sua vida. O oleiro significa o Senhor Jesus, através da palavra dele no nosso coração. José prega essa palavra para esse copeiro, e tudo aquilo que ele fala acontece na vida dele. Mas depois que ele sai, talvez José comece a imaginar que, por que a palavra foi pregada, ele foi liberto, estava fazendo tudo aquilo que Deus fez, mas por que ele não retorna para libertá-lo? Porque ainda não era o momento. Existe o tempo de Deus trabalhar na nossa vida. Se Deus te der algo às vezes hoje para você, você vai se afastar. Precisa de você ter fé primeiro no seu coração. Você lembra de Judas Iscariote? Não estava preparado, andou com os discípulos, viu milagres, participou dos milagres, mas quando ofereceram 30 moedas de prata, foi o suficiente para que ele entregasse o Senhor Jesus, para que ele se afastasse da palavra, porque não estava preparado. E é livre-arbítrio. O Senhor Jesus falou para ele todo o tempo: cuidado com aquele que trair o Filho de Deus, o Filho do homem, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. José sabia e aprendeu a esperar.
José sabia e aprendeu a confiar em Deus, isso que nós também temos que fazer, porque quando você menos imaginar, o milagre vai acontecer na sua vida, mas é preciso você estar firme nessa caminhada, porque é na caminhada que nós vamos aprendendo a confiar de verdade em Deus. O povo 40 anos no deserto, comendo maná que cai do céu, o povo 40 anos no deserto, bebendo da água da vida, simbolizando o Senhor Jesus, sendo trabalhado todos os dias através dessa palavra, o mesmo que acontece aqui com a gente. Mas é preciso que você seja humilde e deixe Deus cuidar de você. É preciso você aprender a confiar em Deus em vez de confiar nos homens, porque a palavra de Deus fala: maldito é o homem que confia no homem e não confia em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus dura para sempre. Mas haverá momentos que você vai duvidar. Isso é um teste que Ele está fazendo no seu coração. Sabe para quê? Para você continuar caminhando, se tornando mais forte. José poderia muito bem tentar se matar naquele lugar, mas ele continua ali pregando a palavra. E um dia o faraó começa a ter sonhos, e ninguém interpretava os sonhos, até que a palavra cai aonde? No copeiro, que tinha sido pregada a palavra para ele no cárcere. E ele falou: eu sei de alguém que interpreta sonhos, porque ele falou de mim, aconteceu. E ele falou do padeiro, e o padeiro morreu, aconteceu do mesmo jeito que ele tinha falado. Eu tenho certeza que é um homem de Deus, porque aquilo que ele prega acontece. Então você vê que vários anos se passaram depois que José pregou essa palavra, para que José continuasse firme, acreditando que algo ia acontecer, e era grandioso, porque quanto maior é a dificuldade que Deus colocar você para passar, maior é a bênção que você vai receber de Deus. Lembra disso, é porque Deus tem o melhor nas nossas vidas, e as pessoas vão olhar para você, e vão ver que um dia você esteve caído, mas hoje você está em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo, e não tem como você estar de pé se não for, glória a Deus, a palavra do Senhor. Um José que já estava esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, que tinham dito para o pai que tinha sido comido por uma fera. Um José desacreditado pelo Potifar, que era o seu dono, porque era escravo dele. Um José esquecido, que ninguém lembrava mais, e ninguém dava nada mais por aquele menino. Mas Deus estava naquele lugar com ele. E quando chegou o momento, chegou o tempo certo, aquela mensagem que talvez as pessoas não tinham acreditado naquele momento que ia acontecer, aquela mensagem volta, e volta mais poderosa para José, e Deus falando para ele: agora é a hora de eu abrir a porta para você, agora você vai sair deste lugar, você vai interpretar o sonho que Faraó está tendo, que eu mesmo coloquei na vida dele, e ninguém consegue interpretar, a não ser eu, e eu que interpreto sonhos, agora vou interpretar para você se tornar o governador do Egito. E José, uma pessoa presa injustamente naquele momento, é levantada no mais alto grau, numa terra que nem dele era. Sabe por quê? Por causa da mensagem que ele continuou pregando, por causa da palavra de Deus que ele continuou pregando, não importando aonde colocava José, aonde punha José, ele pregava. E a coisa mais linda de tudo, que quando o faraó pergunta: você interpreta o sonho? José prega mais uma vez a palavra de Deus, falando: eu não interpreto, mas eu sirvo um Deus que interpreta qualquer sonho. Eu sirvo um Deus que pode abrir o mar. Eu sirvo um Deus que anda sobre as águas. E este mesmo Deus está aqui no meio de nós. E se Ele pode fazer tudo isso que Ele fez, Ele pode fazer muito mais na sua vida. E se não está fazendo, é porque algo está errado, é porque você não está deixando Deus operar na sua vida. Você precisa de ser um vaso de honra, e não um vaso de desonra, porque um vaso de honra é colocado o Espírito Santo, e Ele coloca dentro e fala: prega a minha palavra. E José se torna o segundo homem mais poderoso. Sabe por quê? Porque pregou a mensagem. A palavra de Deus fala em Êxodo 5,
Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distrais das suas tarefas. Você percebe aqui mais uma vez Moisés, um grande homem, promessa de Deus, jogado no Nilo, cuidado pelo próprio Faraó, aprendeu nas melhores faculdades, se tornou culto. Deus o tirou daquele lugar, mudou o cenário da vida dele, colocou ele mais 42 anos da vida no meio do deserto, na humildade, na simplicidade, sabendo que ele sozinho não consegue fazer nada, mas que com Deus ele pode fazer qualquer coisa. Você vê aqui Moisés e Arão fazendo o quê? Pregando a mensagem. E mais uma vez você vê alguém não acreditando na mensagem pregada por Deus. Sabe por quê? Porque quando eles pregaram a mensagem naquele momento, nada aconteceu. Porque Deus quer que você tenha fé no seu coração. Ele quer que você observe a sua vida sendo mudada aos poucos. Ele quer que você caminhe. Ele quer que você clame quando vier as dificuldades, assim como o povo clamou: Senhor, não tem nada de comer aqui nesse deserto, e nós não podemos voltar, porque acabou tudo que nós tínhamos trazido do Egito. E aí o maná começou a cair do céu, porque no deserto é que acontecem milagres. Milagres acontecem no meio do povo de Deus que clama, que roga, não interessado em coisas materiais, mas em coisas espirituais. Porque aquilo que Deus tem de maior valor cabe dentro do seu coração, e é o próprio Espírito Santo. Mas é preciso de ter fé, é preciso continuar pregando a mensagem, não importando que as pessoas não acreditem, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, e é Ele que convence do pecado, não sou eu, é a palavra de Deus. É por isso que quando Moisés chega a primeira vez em Faraó e prega a palavra, fala: não conheço esse Deus e não quero saber também não, e pode ir embora. Eles foram embora e deixou tudo como estava. Eles desistiram daquele momento de pregar o evangelho para salvar todo aquele povo que era escravo do Egito? Não, continuou orando, falando de Deus, falando desse Deus tem poder. E aí começou a vir os milagres. Começou um rio Nilo sendo transformado em sangue, os gafanhotos que caíram, as rãs, pedras caindo do céu, uma noite tão escura que a palavra de Deus fala que eles podiam apalpar a escuridão de tanto escura que era, porque Moisés continuou pregando a mensagem. O povo continuava preso, mas a mensagem estava sendo lançada, porque o importante é que nós preguemos o evangelho, assim como Jeremias. O povo batia Jeremias, prendia, mas quando soltava, Deus falava: volta lá e continua pregando, porque eu sou contigo. Volta lá que você ainda está vivo, você está firme. Cada vez que bater em você se torna mais forte, porque é assim que acontece com o povo quando anda com Deus. Quanto mais bate na gente, mais a gente cresce, mais a gente se torna forte na fé, e o milagre acontece. E Moisés e Arão continuam fazendo a mesma coisa, assim como Jeremias, pregando a palavra de Deus, assim como José, porque cada um desses grandes homens que começaram a fazer a vontade de Deus, começaram a deixar algo grandioso para que a gente aprenda. Continua pregando o evangelho, não desista, porque eu sou com cada um de vocês, eu protejo, eu fortaleço, eu transformo a vida de vocês, no trabalho, na família, mas tem que acreditar de verdade que hará mudança na vida de vocês. E Moisés continuou, e o faraó continuou dizendo: não vou libertar até que venha a última praga, porque Deus sabe aonde que dói mais. Deus sabe aonde dói mais, Ele sabe aonde que é a ferida, aonde que aperta. E aí Ele fala assim: coloca o sangue nos umbrais de todas as casas de vocês. Esse sangue simboliza o sangue do Senhor Jesus, a nossa libertação do mundo. E a partir de hoje, você vai voltar e falar para o faraó que os primogênitos de tudo vão morrer nessa terra, de menos do meu povo, porque o meu povo eu protejo, o meu povo que anda comigo é meu, e eu cuido, são meus servos, e eu cuido dele, porque eles pregam e semeiam a palavra de Deus. E naquele momento,
Quando amanhece o dia, só houve choro e clamor. E algo aconteceu, porque a mensagem continuou sendo pregada. Demorou quase um ano para que esse povo fosse liberto. E Deus libertou sem que eles precisassem de lutar, porque Deus luta por nós. Só precisavam acreditar de verdade que poderia haver um milagre e confiar na mensagem de Deus. E aí o próprio faraó fala para aquele povo: pega esse povo, entrega, estou entregando esse povo escravo para Deus, não é meu povo mais, é de Deus, leva. Pode levar que esse povo é todo de Deus. A partir desse momento, algo grandioso aconteceu. Todo aquele povo atravessa o mar. Um milagre tão grandioso que até hoje é contado, e a maioria das pessoas, mesmo não conhecendo o Evangelho, mesmo não tendo intimidade, sabe quem foi Moisés. Porque Moisés andou de verdade com Deus, pregando a palavra, no lugar, na terra mais poderosa do mundo, dizendo: essa terra não vai libertar o meu povo. E Moisés falou: o meu Deus é maior do que todo o povo do Egito. E aí Deus fez o milagre e colocou aquele povo no deserto. Sabe por quê? Porque pregaram a mensagem e acreditaram de verdade. A palavra de Deus fala lá em 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, 1 Samuel, está para frente um pouquinho aí, 1 Samuel 16, 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Mais uma vez, um grande homem, Samuel, que foi um profeta, foi um juiz, sacerdote. Samuel era tudo reunido numa pessoa, um grande, mas um grande homem de Deus. Aqui nesse momento ele mostra para mim e para você que todos os dias nós vamos ter o aprendizado. Por mais que você ache que saiba alguma coisa, quando você se depara com a palavra de Deus, você começa a engatinhar de novo, porque Deus é que sabe todas as coisas, e todos os dias Ele está nos ensinando uma coisa nova. Samuel já estava velho, andando com Deus desde sua mocidade, desde criança. Quando Deus manda ele ungir um dos filhos de Jessé, que era Davi, para tornar rei, ele chega naquela casa, e o primeiro filho que aparece mais forte, ele já acha que é esse, e fala: vou ungir, porque esse é o guerreiro que Deus tem me mostrado. Quando ele se aproxima, ele recebe uma lição. Deus fala no coração: não é esse, meu filho, porque vocês olham com olhos humanos, eu olho dentro do coração. Vocês olham aí a parte externa, eu olho o que está dentro do coração de vocês. Assim se passou todos os filhos de Jessé. Aquela mensagem foi pregada, e de repente chega o mais novo, Davi, e aí ele unge a cabeça e vai embora. Davi acredita. Naquele momento Davi se torna rei, se torna um homem grandioso? Não, mas a mensagem tinha sido pregada. Então, quando a mensagem de Deus é pregada de verdade, quando Deus fala: desce ao olheiro, desce ao campo do olheiro, que lá eu vou te mostrar a minha mensagem para você passar para o povo. E Deus mesmo fala para Jeremias: o povo não vai acreditar, mas mesmo assim prega a palavra. Porque não vai acreditar hoje, mas quando lá na frente começar a acontecer, eles vão ver que tudo aquilo que eu falei era verdade. Porque a palavra de Deus, ela não vem no momento que é pregada. É isso que vocês têm que ter a certeza, têm que observar. Ela é pregada hoje, é depois que vai começar a acontecer na sua vida, porque vai depender de você e da sua caminhada. É por isso que tem gente que chega à terra de Canaã, mas tem gente que fica no deserto, tem gente que fica para trás. Mas Deus deu a mesma palavra para
todos nós. Davi não era para ter acreditado, porque ninguém acreditou em Davi. Seu pai não acreditou, seus irmãos muito menos, Saul muito menos. Os obstáculos vieram, as dificuldades vieram, os Golias da vida vieram. E ele foi vencendo um a um. Porque para você ser acreditado por Deus, você tem que enfrentar e vencer as batalhas. Não é empatar, não é perder, é vencer. Você vence todas as vezes que você faz a vontade de Deus, mas quando você faz a sua vontade, você perde, e aí você retrocede. É preciso acreditar de verdade, é que Deus manda, é que Deus conhece, Deus sabe da nossa vida. E Davi foi vencendo uma a uma das batalhas e se tornando um vaso de honra. Um vaso de honra, porque ele fazia e fez a vontade de Deus. Teve os seus tropeços na vida, porque nós somos humanos. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E assim como aquele vaso que quebrou na mão do oleiro, e Deus falou, vou fazer de novo com o mesmo barro, fez na vida de Davi. Quando Davi cai, Deus levanta e fala assim, agora eu vou fazer de novo, e agora você vai andar certo nos caminhos do Senhor. Por isso que Davi se tornou segundo o coração de Deus, porque Davi acreditou na mensagem que Deus tinha na vida dele. Em Mateus 26, nós já estamos terminando, Mateus 26, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26, Mateus 26, não se culpe de às vezes você não acreditar naquilo que Deus tem na sua vida, porque grandes homens de Deus também não acreditaram. Mateus 26, 31. Mateus capítulo 26, versículo 31. Então Jesus disse-lhe, esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora eu te pergunto para você, Pedro que andou sobre as águas, que viu Jesus curar Lázaro depois de 4 dias fedendo, era para ter negado Jesus? Não. Esse mesmo Pedro que viu Jesus pregando o evangelho, quando Jesus falou, volta lá no meio do mar lá e joga as redes, que você vai pegar muitos peixes. Ele falou, eu vou por causa da sua palavra, mas eu passei a noite pescando, não peguei nada, e eu sou pescador, eu sei aquilo que eu estou fazendo, mas eu vou porque eu estou acreditando. E voltou e pegou, que teve que chamar do barco. Mas sabe por que Pedro nega Jesus? Uma porque não estava preparado para aquele momento, e a outra porque Jesus pregou a mensagem para ele. E quando Deus dá a palavra para você, pode ter certeza que vai acontecer. Quando Deus fala para vocês, eu tenho algo grandioso na vida de vocês, acredite de verdade. Acredite de verdade. Porque essa palavra de Deus tem poder e vai depender única e exclusivamente de cada um de vocês. Porque é a fé de vocês é que faz com que o milagre aconteça. Jesus, quando curava as pessoas, falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. É você, é a sua fé que é o gatilho do milagre que Deus faz no meio de nós. E mesmo Pedro dizendo que tinha toda a certeza, toda a convicção que nunca na vida poderia acontecer qualquer coisa, mas ele negar a Jesus, nunca. Talvez ele estava até achando que era verdade naquele momento. E quando ele se depara depois de Jesus preso, perto de uma mulher, e ela fala, você estava com eles, ele olha de um lado e para o outro, não vê Jesus, fala, o que custa eu negar aqui, uma vez só? Jesus falou 3, uma vez só ele ainda está errando. Era eu não. Assim acontece mais uma vez, e na terceira vez, frente a uma fogueira, Pedro
pega aquela mensagem que Jesus tinha dado para ele e mostrar para ele. Falou assim: vai acontecer, porque a minha palavra é verdadeira. Mas você vai se tornar um vaso de honra, porque através desse engano, através desse negar o Senhor Jesus, Pedro se tornou muito mais forte, porque o Senhor Jesus estava mesmo, era trabalhando, era tirando toda a sujeira do barro, era tirando toda a impureza do barro, era amassando o barro para fazer um vaso de honra, para derramar o seu próprio Espírito Santo. E aquele Pedro que disse que nunca negaria, nega pela terceira vez, quando o galo canta. E naquele momento o Senhor Jesus vem passando e olha dentro dos olhos dele, dizendo assim: não te falei que a minha palavra é verdadeira? Essa mesma palavra pregada 2000 anos antes, que dividiu o nosso mundo entre antes e depois do Senhor Jesus Cristo, é a mesma palavra hoje. Ela tem o mesmo poder. Só depende de mim e de vocês. Se acreditarem de verdade, o milagre vai acontecer. Se acreditarem de verdade, com o tempo, quando vocês menos esperarem, vocês estarão observando e vendo tão grandioso é o poder de Deus nas nossas vidas. E para terminar, em João 20, a palavra de Deus fala assim, João 20, para frente de Lucas, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor Jesus. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Mais uma vez aqui a palavra sendo pregada para um dos seus discípulos, agora não Pedro, mas Tomé, porque Jesus aparecia, eles não conseguiam reconhecê-los. Aí quando Jesus dava a palavra, eles conseguiam ver que Jesus estava no meio deles. E quando falaram: Tomé, Jesus apareceu para nós depois de 3 dias, ele realmente ressuscitou. Tomé fala: se eu não ver, não acredito. E mais uma vez você vê o poder que essa palavra tem. E você vê que a maioria das pessoas não conseguiam acreditar nos milagres que ia acontecer na vida delas. Foi assim na vida de todos esses grandes homens. Foi na vida de Marta e Maria, quando disse para o Senhor Jesus que o seu irmão estava doente, que era Lázaro. E quando Jesus chega depois de 4 dias, eles falam: se o Senhor tivesse vindo antes, poderia ter feito um milagre, mas agora não tem como mais. E aí Jesus prova para mim e para você que não há nada impossível para Deus, que Ele é dono do tempo. O tempo para Deus não existe. E Ele faz milagres de verdade. Às vezes você pode não acreditar na grandeza de Deus, assim como esses grandes homens não acreditaram. Assim como um povo judeu, o povo de Israel, não acreditou em Jeremias e na sua pregação, mas Deus já tinha falado para ele. Assim como aquele povo não acreditou em José, seus próprios irmãos, mas José continuou pregando o evangelho, porque José acreditava. É assim no meio de nós. Assim como Moisés também, no meio da pregação lá no Egito, que o faraó disse: não conheço esse Deus e também não vou libertar esse povo. E ele não desistiu, continuou passando a mensagem, até que o milagre aconteceu na vida de todo aquele povo que foi liberto pelas mãos poderosas do Senhor. E não era mais um povo cativo, agora era um povo livre, porque quando nós andamos com Deus, nós somos libertos, nós somos livres. E nesse momento aqui, com a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, naqueles discípulos, Tomé dizendo: eu só creio se eu ver. Jesus faz uma coisa maravilhosa para nós. Ele fala: bem-aventurados, você crê porque você viu, Tomé. Mas bem-aventurados são aqueles que
creem e não viram. Somos nós, esse povo bem-aventurados, que nós cremos de verdade no Evangelho do Senhor e sabemos que tem poder, que nós cremos de verdade que o Senhor continuará nos moldando, fazendo um vaso novo, fazendo um vaso de honra para Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos povo de Deus que passamos também por dificuldades, porque a porta é estreita, mas é nessas dificuldades é que nós vemos milagres, porque nós acreditamos, mesmo que as pessoas não acreditem na pregação do Evangelho, nós sabemos que lá na frente o povo vai acreditar, porque algo grandioso vai acontecer aqui nesse lugar, porque somos povos fiéis à palavra de Deus, e assim o milagre continuará acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. Por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé. Vamos estar orando pelos pedidos de oração, em nome de Jesus. Vamos estar orando pela vida do irmão José, da Emily, Gabriele. Oi? Amém. Vamos estar orando pela Milena, para o nosso irmão Jonathan, Renata, Mário e esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo, Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos, Amanda, Janaína, José Ribamar, Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e unimos a nossa fé e apresentamos cada nome que foi citado diante do Teu altar. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe, que nesta noite o Senhor venha alcançar cada coração, que o Senhor venha trazer, ó Pai, a cura, trazer a esperança, trazer a libertação e a transformação sobre a vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, nós também apresentamos cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Papai querido, que o Senhor venha abrir as janelas e as comportas do céu a favor da Tua igreja. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um aqui nesta noite, a necessidade material e a necessidade espiritual. Papai querido, e apresentamos a semana que se inicia, apresentamos cada negócio, cada obrigação que devemos cumprir diante de Ti nesta semana, porque a Tua palavra nos diz que tudo que fizermos e colocarmos o Senhor à frente prosperará, e nós colocamos todas as obrigações, colocamos os nossos locais de trabalho. Papai querido, apresentamos a nossa mente, as nossas mãos, que tudo que fizermos, ó Pai, nos nossos locais de trabalho venha ser por excelência, venha ser a diferença, ó Pai, e que a capacitação do Senhor venha nos capacitar a cada dia, e aonde, ó Pai, plantarmos a planta dos nossos pés, que nós venhamos ser a diferença, que nós venhamos ser bênção. Papai querido, abençoa os irmãos, abençoa cada um que nos ouviu, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam vir, alcança cada um deles nesta noite, ó Pai, da mesma forma que o Senhor tem nos alcançado. Papai querido, leva, ó Pai, os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando, ó Pai, do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, e que a paz e a graça do Senhor venha ser derramada sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.